Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridos ouvintes da nossa família Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para mais um momento de reflexão, o nosso Culto Cristão no Ar. Para quem já quiser se situar no estudo que faremos hoje, será o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, Limites da Encarnação. Participando do programa de hoje, João Menezes, Jane Chantley e nossa amiga Rosana Vergaças, que fará a leitura da página inicial. Lembrando que nosso Lidiane Barreto está aproveitando o feriado para dar uma descansada e estará conosco na próxima semana. Então vamos ouvir a página que já tem a ver com o tema principal e nos preparar para o início do nosso programa. No programa de hoje, vamos ouvir do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, Allan Kardec. Se a existência atual fosse a única e só ela dedicasse o futuro da alma na eternidade, qual seria a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Não havendo praticado nem o bem nem o mal, não merece nem recompensas nem punições. Segundo as palavras do Cristo, sendo cada um recompensado conforme suas obras, não tem direito à felicidade perfeita dos anjos, nem merecem ser afastados dela. Basta dizer que poderão, em uma outra encarnação, realizar o que não puderam fazer na que foi abreviada, e já não haverá mais exceções. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e idiotas? Não tendo consciência do bem nem do mal, eles não têm nenhuma responsabilidade pelos seus atos. Seria Deus justo e bom, criando almas estúpidas para votá-las a uma existência miserável e sem compensação? Admitindo-se, porém, que a alma do cretino e do idiota é um espírito em punição, num corpo sem capacidade para transmitir-lhe o pensamento, no qual se encontra como um homem forte e amarrado, não haverá mais nada que não esteja conforme com a justiça de Deus. O espírito, em suas encarnações sucessivas, tendo-se despojado pouco a pouco de suas imperfeições e tendo-se aperfeiçoado através do trabalho, chega ao termo de suas existências corpóreas. Pertence, então, à ordem dos espíritos puros ou anjos e goza, ao mesmo tempo, da vida puramente espiritual e da felicidade sem mácula, por toda a eternidade. Muita paz. Assim, Senhor, aqui reunidos, desejamos que a paz esteja presente em todos os lares. E nesse momento em que tantas lideranças internacionais estão na nossa casa brasileira, que todos possam se reunir em função de políticas públicas que espalhem o bem, a paz e a fraternidade no nosso país. Que assim seja, graças a Deus. Então, como já informamos, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do principal dogma da nossa religião. E para quem estranhou essa palavra dogma, ela foi utilizada pelo próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 171, em que ele pergunta aos espíritos em que se funda o dogma da reencarnação. Dogma nada mais é do que uma
parte da doutrina e que a doutrina não faz sentido sem ela, ou seja, é uma questão fora de discussão para aquela doutrina, né? Então, para o espiritismo sem reencarnação não é espiritismo, então ele é um dos dogmas principais da nossa doutrina, né? E os espíritos respondem a essa pergunta em que se funda o dogma da reencarnação da seguinte forma: ela se funda na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão, seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, o que ele está dizendo aqui? Deus, como nosso Pai justo e bom, não nos condenaria eternamente a uma pena pelos erros que cometemos numa única vida em que nós ainda não temos discernimento total do certo e do errado, né, nas nossas primeiras encarnações. Então, nos diz o bom senso que nós temos essas segundas chances, quantas chances precisarmos, né? E essa não só a justiça de Deus, mas a beleza da reencarnação, que é o que nós estamos estudando hoje. Então vamos ao item 24, que é uma pergunta, já está naquela parte das instruções dos espíritos, e quem vai responder essa questão é São Luís, que é o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a pergunta foi: quais os limites da encarnação? Responde São Luís: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, essa matéria que hoje nos reveste, que nós chamamos de corpo físico, São Luís está dizendo aqui que à medida que o nosso espírito, quer dizer, que nós mesmos, nossa essência, vai se purificando, esse corpo ele vai sendo menos material, ou seja, essa materialidade, essa densidade do corpo físico, ela vai diminuindo à medida que o espírito se purifica. Continua ele: em certos mundos mais adiantados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. O que seriam essas vicissitudes? As doenças, as dificuldades de uso dos próprios sentidos do corpo, né, da visão, da audição, né? Nós temos muitas limitações no nosso estado atual evolutivo em relação ao espírito desencarnado, né? E a própria necessidade da doença, ela vai deixando de existir com a elevação, né? Porque a doença é uma provação ou uma expiação para nós. À medida que nós vamos nos depurando, a gente tem menos necessidade de passar pelo estado de doença, né? Então, o corpo físico, esse corpo que vai também se desmaterializando, ele vai sendo mais forte, menos suscetível às doenças, né? E o que a gente vê na própria evolução da Terra? A própria ciência já vai encontrando a cura das doenças que nós temos hoje, né? Por quê? Porque, embora muitas vezes a gente não perceba e ache que não, mas a humanidade está evoluindo também, né? E à medida que evolui, ela tem menos necessidade de doenças. Então, o câncer, por exemplo, que durante muitos anos foi uma doença incurável, hoje já tem tratamento, já tem cura, né? A AIDS já tem tratamento, e assim a ciência vai fazendo com que nós tenhamos mais qualidade de vida. Continua São Luís ainda nesse primeiro parágrafo: vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. O que é o perispírito? É ainda a matéria que reveste a essência que somos nós, que é o espírito, né? O espírito é a vontade, é a ideia, é o pensamento. Para que ele se manifeste, mesmo desencarnados, nós temos ainda um corpo que é formado de matéria, não a matéria que nós conhecemos, né? Uma matéria mais sutil, que é o que Kardec chama de perispírito, esse envoltório do espírito, né? Então, à medida que
corpo físico vai se desmaterializando nesses mundos mais evoluídos, o corpo se confunde com o perispírito, né? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo, né? Então ele vai utilizar o fluido cósmico daquele mundo ali para formar o seu corpo físico. Quando eu li esse título, Limite da Encarnação, isso pode ser que traga a outras pessoas também a mesma impressão. Limite tem vários significados, né? Então, esse limite aí do item trata-se de um limite, podemos dizer, geográfico e não quantitativo. Eu acho que são os dois, né? O limite geográfico são os mundos em que aquele espírito é capaz de encarnar, né? Então, ele está limitado à evolução do espírito. Um espírito ainda não muito evoluído não tem capacidade ou condições de habitar um mundo mais evoluído. Então, nesse sentido, é um limite geográfico, né? Pois é, então o que eu estava pensando, que esse limite seria da limitação quantitativa. Por exemplo, de espíritos que poderiam reencarnar. Porque, por exemplo, nós já estudamos também a teoria de Malthus. Ele dizia que era preciso haver um limite de encarnações para que pudesse haver alimentos suficientes para os habitantes do globo terrestre, né? Esquecendo-se que a ciência, ela evolui e possibilita que haja um crescimento também na parte tecnológica que provê, como isso vem acontecendo, um melhor trato na Terra, para que possa haver também um crescimento dos alimentos. Então, esse limite não tem nada a ver com a teoria de Malthus, não é um limite quantificando a necessidade de pessoas que precisam nascer, né? E quando ele fala aqui de limite da reencarnação, também está se referindo à quantidade de encarnações que o mesmo espírito deve ter, né? E essa quantidade, ela não é precisa. Primeiro que ela depende da evolução da nossa vontade individual de evoluir mais rápido ou mais demoradamente, né? E segundo, como diz São Luís, a encarnação ela vai se confundindo com o próprio estado de erraticidade, que é aquele estado da alma entre uma encarnação e outra, né? Por quê? Porque o corpo físico, como ele diz nesse primeiro parágrafo, ele vai ficando tão sutil que ele se confunde com o perispírito, né? Então, a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado, ela praticamente não existe nos mundos mais evoluídos, né? Por isso que não se dá para traçar um limite preciso da quantidade de encarnações que o espírito precisa. Então, continuando, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas, inclusive em outros mundos, né? Então, esses espíritos mais purificados, eles têm uma facilidade de deslocamento de um mundo para outro, de um planeta para outro, muito grande, né? Porque eles já estão tão desprendidos assim da matéria e tão evoluídos a ponto de, se for chamado para ir para um outro planeta, para uma missão específica, ele sai de onde ele está, vai para o outro com a facilidade do seu próprio pensamento, da sua vontade. Então, essa limitação geográfica que eu falei inicialmente, ela já não existe mais. Vai ficando menor à medida que a gente vai se aperfeiçoando, né? Hoje a gente está limitado à Terra, né? A gente não pode... O homem tenta, né, lançar um foguete para chegar a Marte, já chegou à Lua, né, mas ainda não conseguiu chegar em outro planeta por meios
maquinais, né? Sem a máquina a gente não consegue nada disso. E ainda nem com a máquina conseguimos, só conseguimos mandar sondas, mas ainda não conseguimos galgar outros mundos, né? Porque a nossa inferioridade ainda nos prende à Terra. E aí continua São Luís. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, é o que a gente tinha falado, é o limite geográfico das reencarnações, né? Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, a quantidade de encarnações que nós vamos ter aqui na Terra depende da nossa vontade, que ele diz aqui, né, de se depurar, de trabalhar mais rapidamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós já sabemos o que estamos fazendo aqui, né? Falta realmente fazer o que temos que fazer. Sabemos o que estamos fazendo aqui? Sabemos, como espírita sabemos. Nós estamos aqui para evoluir, para nos depurar, que a melhor forma de fazer isso é através do bem, do amor ao próximo, da prática da caridade. Certo. Então, continuando a leitura, deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, quando ele diz que deve também considerar-se no estado desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento, ou seja, nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações, né? Quando nós desencarnarmos, a gente não vai diretamente para um mundo mais evoluído, a depender da que cada um fez aqui, né? Pode ser que alguém já vá rapidamente para um mundo mais evoluído. Sim, alguns encarnados aqui, mais evoluídos que nós, têm a oportunidade de, entre uma encarnação e outra, ir visitar um mundo superior, né? E às vezes voltar para trazer uma notícia ou para se sentir mais propelido a fazer o bem, a divulgar o bem, né? E outra coisa também que ele diz nesse parágrafo é que a situação de cada espírito na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, é conforme a vida desse espírito enquanto encarnado, ou seja, quanto mais ligado à matéria é a nossa vida, mais difícil se torna esse desprendimento, inclusive o desprendimento do desencarne, né? Aquele momento inicial do desencarne, aquele estado de perturbação que o espírito passa, ele é maior quando a gente é mais ligado à matéria, né? E também esse tempo de erraticidade ele vai ser mais ou menos aproveitado conforme essa evolução do espírito. Então, aqueles espíritos mais presos à matéria, mais presos aos vícios, eles vão continuar rondando aqui pela Terra, né? Habitando entre os encarnados, tentando pegar aqueles fluidos ali dos vícios, das más ações, tentando muitas vezes nos levar ao mau caminho, nos influenciar mal, né? Ou o espírito mais evoluído, ele vai para alguma colônia espiritual, onde ele vai continuar seu aprendizado, ele vai desempenhar tarefas, né, de amparo, de socorro, de orientação a nós que estamos aqui. Existem graus muito diferentes de condições dos espíritos desencarnados, conforme o que ele diz aqui, o nosso grau de desmaterialização. A gente pode entender aqui com desmaterialização o grau de desprendimento da matéria, né? Nós temos pessoas que são muito ligadas às coisas materiais, né? Aos bens materiais, às conquistas materiais, e temos outras que não ligam tanto para o que está à volta, para as suas conquistas, porque estão mais preocupadas já em fazer o bem, né? A caridade, e essas pessoas, nesse sentido, elas estão desmaterializadas, ou seja, elas não estão presas às questões materiais do mundo. Nós temos exemplos de espíritos que foram se
se desprenderam aqui do mundo de provas e expiações e foram visitar outros planetas e trouxeram notícias de outras terras, de outros mundos, para exemplificar aos nossos ouvintes? Temos. Basta procurar nas revistas espíritas de Allan Kardec, que tem lá informações sobre Júpiter, e ali a gente, que é um planeta bem mais evoluído do que a Terra, né? E dizem que Mozart, há a informação de que Mozart habita em Júpiter, né? Apesar de Mozart não ter desenvolvido na Terra, pelo menos a gente não sabe, um lado moral, né, muito grande, mas do ponto de vista artístico, né, ele trouxe muita contribuição na área da música, né? Então, a informação de que hoje ele habita o planeta Júpiter, que é um planeta mais evoluído do que a Terra. Mas isso também não quer dizer que todos que tenham desenvolvido esse lado artístico sejam já espíritos evoluídos totalmente, porque a gente sabe que a inteligência, ela se desenvolve primeiro, e é o que vem acontecendo no nosso planeta de provas e expiações. A inteligência, ela já está bastante evoluída, né? Mas o que nos falta é a moral, ou o moral. Assim terminamos as instruções dos Espíritos pela mensagem de São Luís, em Paris, 1859. Vamos passar agora para a nossa poesia, chamada Prece, de autoria do nosso querido João Prado, a quem nós mandamos o nosso carinho, o nosso amor e a nossa saudade, porque não temos visto o nosso João Prado nas lides espíritas. Senhor, não for esta beleza de doutrina, com a certeza da reencarnação, não for esta verdade cristalina, a fé abalizada na razão, não for esta verdade feito luz, que seria de mim, Senhor Jesus? Talvez seria eu amargurado e revoltado com a minha condição. Eu tenho aqui no peito um coração que sofre com as agruras do caminho. Ah, como é doído ver o irmão trôpego, cansado e tão sozinho. Como é doído, Senhor. Que mal me faz tanto sofrimento e tanta dor que eu sei proliferar nos hospitais. As drogas circulando pelas veias, crianças maltrapilhas nos caminhos e homens revoltados nas cadeias. E há lares, Senhor, em que ao invés da paz, os pais não compreendem mais os filhos não compreendem mais os pais. Como é doído, Senhor, mas eu entendo, e vejo isso até com otimismo. Como é possível, Senhor? Eu andei lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali fala de amor, fraternidade, resgate, compromisso, expiação. E lembra-nos da oportunidade que é dada a cada um, reencarnação. E como compreendo este processo de dor, de sofrimento, de agonia, é próprio e elementar para o progresso num franco burilar, dia após dia. E aprendi, Senhor, no ensinamento, que dependendo da força de vontade, eu posso minorar meu sofrimento com a prática do bem, da caridade. Por isso te suplico que esta prece atinja os lares cheios de aflição e chegue ao coração de quem padece, em forma de conforto e redenção. Que cônscio da responsabilidade, em cada sofrimento achemos luz. Dá-nos tua paz por caridade, dá-nos tua paz, Senhor Jesus. E assim, com essa poesia que já é uma prece, nós encerramos nosso programa desejando essa paz a todos os lares que nos ouvem. Obrigado, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar.
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.